E aí, galera do oitavo ano, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo na aula de História. Estamos trabalhando aí de uma forma especial usando a plataforma e esperamos que daqui para frente tudo ocorra da melhor maneira, ok? Vamos, antes de começar, a fazer uma breve oração. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo milagre da vida. Te pedimos que nos abençoe nesse momento de estudo. Abençoe também este aluno e sua família, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos ainda trabalhando História do Brasil. Nós vamos regredir um pouco no tempo, porque nós vamos trabalhar o Brasil aí no século XVI e XVII, para entender como é que o Brasil se tornou um país de dimensões continentais. Vamos lembrar que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E quando olhamos o mapa, segundo o Tratado de Tordesilhas, que foi o tratado que dividiu as descobertas dos territórios americanos entre portugueses e espanhóis, nós vamos perceber que o Brasil era para ser bem menor do que realmente é hoje. E como explicar esse processo? Por isso que a nossa aula de hoje, ela vai dar uma sequência naquele texto que vocês observaram na plataforma na semana passada, e ele serve de base para compreendermos o capítulo que trata deste assunto, que se encontra no nosso livro didático da página 39 até a página 48, tá certo? Muito bem. Nós vamos falar então sobre a expansão territorial do Brasil colônia. Quais foram os elementos que colaboraram, que possibilitaram a formação do território brasileiro? Então nós temos 5 elementos que contribuíram para o crescimento territorial brasileiro. Sabe qual foi o primeiro? O primeiro foi um que nós já falamos no que diz respeito a invasão holandesa. Lembra o que foi que promoveu a invasão holandesa? Isso mesmo, foi a União Ibérica. A União Ibérica foi um período na história em que a Espanha dominou politicamente Portugal. Então, as coroas ibéricas agora estavam na mão do rei espanhol Felipe II. Esse período foi de 1580 até 1640. Professor, então como é que a União Ibérica acabou favorecendo o crescimento territorial do Brasil? Muito simples, porque praticamente durante esse período, o Tratado de Tordesilhas ele não foi obedecido, nem por espanhóis e nem por portugueses, já que nesse momento a coroa portuguesa estava dominada pela Espanha e todas as colônias que eram de Portugal agora também pertenciam ao reino espanhol de Filipe II. Bom, o que foi aconteceu? A interiorização, tanto por parte de espanhóis quanto por parte de portugueses, começou a acontecer. E isso foi gradativamente expandindo o território colonial brasileiro. Ok? Tranquilo até aí? Muito bem. O segundo elemento que contribuiu drasticamente para a ampliação do território brasileiro foi a atividade criatória. Isso mesmo, a criação de gado foi indispensável para o crescimento do território brasileiro. Professor, por quê? Vamos lembrar, no início do processo de colonização, o Brasil ele entrou dentro da lógica capitalista como fornecedor de matéria-prima. E no século XVII, o principal produto que era exportado para o mercado internacional era o açúcar. Então os engenhos estavam espalhados por boa parte do território colonial português. Mas vamos lembrar o seguinte,
A criação de gado já era presente nesse período. Só que a criação de gado, ela atrapalhava o desenvolvimento da atividade principal, ou atividade primária, que era a produção de açúcar. O gado adentrava então nas lavouras, destruía tudo e começou-se então a ter uma série de problemas relacionados à produção, à criação de gado. Vamos lembrar aqui que o gado era importante porque ele movia os moinhos, que quebrava cana, era usado como meio de transporte e, claro, do gado se extraía carne, couro e uma série de outros elementos importantes para que a vida ativa da colônia fosse possível. Só que aí você tem um problema. O principal produto, a principal produção estava sendo prejudicada. Em relação a isso, começaram-se então a criar diversas leis, fazendo com que os criadores de gado fossem cada vez mais adentrando o território brasileiro em busca de pastos e assim se afastando dos engenhos. Você percebeu que a interiorização do Brasil e a expansão da fronteira, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, só foi possível devido a essa expansão do setor pecuário na colônia brasileira. Ok? Algumas questões em relação a essa atividade criatória que a gente quer destacar aqui para vocês é que essa atividade ela era voltada exclusivamente para o mercado interno, enquanto a produção de açúcar era direcionada para a produção externa, ou seja, para o mercado internacional. O trabalho, na maioria das vezes que eram utilizados pelos criadores na pecuária, era o trabalho livre. Já pensou? O escravo ser utilizado na criação de gado, eles teriam uma ótima oportunidade para fugir dos seus senhores. E todo esse percurso que vai interiorizar o Brasil em relação à produção da pecuária vai seguir a rota do Rio São Francisco. E a principal atividade que gerava lucro interno era a comercialização do charque, a carne salgada, lembra? Não havia aqui como preservar os alimentos em freezers, em geladeiras, então o sal era utilizado e a carne salgada passou a ser comercializada. Ok? Um terceiro elemento que nos ajuda a entender a expansão do Brasil é a atuação dos bandeirantes ou paulistas. Bandeirantes, sim, os bandeirantes ou as bandeiras eram responsáveis por uma série de ações particulares que tinham diversos objetivos. Por exemplo, havia bandeiras de prospecção. O que é isso, professor? Eram bandeiras que eram especializadas na procura do ouro, prospecção. Havia também as bandeiras de apresamento, ou apresamento. Para que servia essa bandeira? Era para caçar índios, que nesse contexto foram muito utilizados como mão de obra escrava nativa, enquanto a escravidão africana ainda não havia alcançado o seu auge. Havia também as bandeiras chamadas sertanismo por contrato. Eram os bandeirantes que eram contratados para perseguir escravos fugitivos que haviam construído quilombos. Ok? E haviam também as monções, que eram espécies de expedições particulares responsável pela prática do comércio usando principalmente os rios. Os bandeirantes eles vão entrar em choque também com outros personagens conhecidos como os jesuítas, ok? E nós vamos falar sobre eles agora, porque eles também foram responsáveis pela expansão do território brasileiro. Os jesuítas faziam parte da Companhia de Jesus. Foram criados com o objetivo de catequizar, evangelizar e ampliar a fé católica no mundo.
no contexto de pós-reforma protestante. Eles chegaram no Brasil e foram então formando as chamadas missões jesuíticas, que eram utilizadas tanto para evangelizar o índio, como para ensinar os colonos da fé católica, ou seja, eram responsáveis pela educação colonial, mas também desenvolveram uma série de atividades econômicas e para isso foram adentrando o território brasileiro. No norte, exploraram as drogas do sertão, que eram muito cobiçadas no mercado internacional. Olha, drogas do sertão aqui: castanha do Pará, baunilha, anil, pimenta e uma série de outros elementos que eram muito cobiçados no mercado internacional. E os jesuítas vão se envolver em diversos conflitos com os colonos no que diz respeito à questão da mão de obra escrava indígena. E por fim, para nós concluirmos esse nosso momento, o quinto elemento que colaborou para a expansão do território brasileiro foi a descoberta de ouro. Então, quando se descobre o ouro ali no final do século XVII, há uma expansão gradativa em busca de novas minas para que fossem então exportadas para Portugal. E é nesse contexto que também surge o Tratado de Madrid, de 1750, que acaba anulando o Tratado de Tordesilhas e ampliando o território brasileiro. Ok? Bom, nós vimos aí 5 elementos que contribuíram para a expansão territorial do Brasil colonial. É bem verdade que ainda assim o Brasil não chegou perto do que é hoje, mas a expansão foi tremenda se comparada com o Tratado de Tordesilhas. Ok? Vou postar aqui as atividades que devem ser realizadas, tendo por base essa aula. Então, até o nosso próximo encontro. Até mais!